Olá, povo de Cristo, povo de Deus, a paz do Senhor. Bem-vindo ao nosso canal, o canal Colégio do Discípulo, um canal onde todos somos alunos. Você que ainda não é inscrito, lhe faço o convite. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo com alguém, até porque esse assunto é de grande importância. Para você que já é inscrito, mas não tem o costume de deixar o seu like, deixa o seu like aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo, ajude o nosso canal a ter mais acesso, tá bom? Estamos aqui para falar da palavra de Deus e também dos acontecimentos bíblicos que marcam a nossa história. Por exemplo, Israel está em guerra, e você sabia que isso tem cumprimento bíblico, logicamente, e tem grande influência na nossa atualidade. Agora, uma pergunta que todos fazem, e eu tenho certeza, principalmente nesse momento de guerra, eu acho até interessante que esse assunto fica um pouco adormecido. E quando se tem novamente bombardeios e guerra em Israel, esse assunto volta à tona. Esse assunto é: qual a origem dessa guerra? Qual a origem, por exemplo, da Palestina? E por que a guerra entre Palestina e Israel? A gente vai falar sobre esse assunto. Eu espero você depois da vinheta. Qual a origem da Palestina e por que a sua guerra com Israel? Esse é um assunto bem complexo, esse assunto envolve história, esse assunto envolve Bíblia, você sabia disso? Existe uma cronologia no tempo, existe um assunto escatológico que vem ocorrendo, mas nós vamos falar hoje de história, tá bom? Qual a origem da Palestina e por que a Palestina vive em guerra com Israel? A Palestina é uma região do Oriente Médio que fica entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo, né? E por volta de 1500 a.C., naquela região chegou os hebreus, tá? Depois foram chamados de israelitas e após chamados de judeus. E tem uma playlist muito bacana aqui, que é perguntas e respostas bíblicas. Nessa playlist nós falamos sobre hebreus, judeus e israelitas. 3 nomes e um só povo. Qual a diferença e o porquê de cada nome? Vai lá na playlist, tá bom? E você vai entender qual é essa diferença e porquê dos nomes diferentes, seus significados e o porquê, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui é só um resumo. Eu lhe aconselho a buscar fontes seguras, confiáveis, tá? Que falem sobre o assunto, tá? Esse assunto que a gente vai falar, por exemplo, da origem da Palestina, provavelmente você não aprendeu isso na sua escola, seu professor de história não te explicou. Por quê? Porque a mídia, porque a sociedade em si, elas têm uma tendência a ser contra Israel. Isso pode ser um outro vídeo, a gente pode falar sobre isso depois, mas aqui é um resumo. Busque fontes seguras, tá bom? Para você entender mais, se aprofundar mais sobre esse assunto. Principalmente fonte cristã, livros de origens cristãs, de origem teológica, que mostram muito bem esse assunto. Principalmente livros sobre geografia, tá bom? Na história da teologia, que vão te dar uma luz muito mais profunda sobre esse assunto. Aqui eu preparei um resumo para você, tá bom? Em cerca de 1500, como eu disse, chegaram ali o povo que se tornaria os judeus, tá? Formado por 12 tribos, nós vemos que depois, no período de 1000 a.C., essas 12 tribos são unidas por Davi em um povo, em um reino, da qual Davi vai instituir Jerusalém como capital. Por volta de 920 a 940 a.C., esse reino é dividido entre o reino do norte, que é Israel, e ficará como capital Samaria, e o reino do sul, que vem a ser Judá, como capital Jerusalém. Após os exílios assírio e babilônico, o reino do norte é aniquilado pela Síria, e o reino do sul ele é levado pela Babilônia e mais tarde ele retorna para a sua terra
e aí ele passa a ser chamado de judeu. Depois de toda a história, depois de todo o ocorrido, depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, os judeus se rebelam contra o Império Romano, que era o império que dominava aquela região. E eles perdem uma guerra contra o Império Romano e são expulsos de sua terra. Por volta de 130 depois de Cristo, os judeus tentaram retomar a sua terra, mas foram novamente derrotados por Roma. Nesse período, o imperador romano chamado de Adriano expulsou e rebatizou o local. Esse local que tinha por nome de Judéia. Esse imperador chamado Adriano, ele vai colocar um outro nome. Esse nome vai ser tanto em homenagem a um outro povo, como também para apagar os vestígios judeus da região. Ele põe o nome de Palestina, em homenagem aos filisteus. Palestina, o que deriva do termo Pelesh, traduzido por Filístia, ou Palestina, que significa terra dos filisteus. Essa região, então, passa a ser povoada por outros povos. No século VII, os árabes muçulmanos dominaram a região durante séculos, até o século XIX. Assim se constituiu a Palestina, tá bom? Quando o Império Romano cai, lá para o ano de 1453, a região passou por domínios diferentes. Em 1516, conquistada pelo Império Turco-Otomano, que ficou sob o domínio até o final da Primeira Guerra Mundial, quando, naquele período, os judeus começam a voltar para sua terra. Lembrando que essa é uma região sagrada, tanto para os judeus, porque foi a nação que Deus prometeu para eles e Deus deu a eles, né? Também é uma região importante para os cristãos, porque Cristo veio daquela região, e também é sagrada para os muçulmanos, porque eles dizem que o seu profeta maior, Maomé, ele teria sido levado ao céu na região de Jerusalém. Por isso é uma região bastante vista, que tem um turismo muito forte, muito frequente e que é muito disputada. No final dessa Primeira Guerra Mundial, o controle da Palestina ficou com a Grã-Bretanha, que governou até 1948. Durante esse período, como eu disse, os judeus começaram a voltar ainda mais para aquela região. Lembrando que os judeus estão espalhados por várias regiões do mundo. Eles passam a voltar em peso para aquela região. E nesse ano de 1947 foi formado o Estado de Israel, tá? Quando foi criado um plano para devolver naquela região aos judeus a sua terra. Ali então houve o plano de partilha da ONU, que dividiu algumas terras, e Jerusalém então ficou dividida. O lado oriental ficou com a Palestina e o lado ocidental ficou com Israel. Então agora os judeus voltam a dominar parte daquela terra. O problema disso e o que gerou grandes conflitos foi que os países árabes ao redor não gostaram nada de ter um povo judeu na Palestina e começaram a fazer várias guerras contra Israel. Israel venceu todas as guerras e começou a conquistar mais espaço ainda na região. Em 1964 foi formada uma organização para a recuperação das terras palestinas ocupadas por israelitas. E desde então, frequentemente, a Palestina tem feito ataques a Israel, e Israel se defende e revidam esses ataques, como está acontecendo agora. Você nunca vê Israel bombardear a Palestina. Você vê Israel sendo atacado, e por mais que tenha o meio de defesa antimísseis, antibombas mais seguros
do mundo, mesmo assim ainda é atingido. Israel, então, em defesa, contra-ataca, revida em pontos estratégicos. Israel não tem, por exemplo, um método que a Palestina, o Hamas, usa, por exemplo, que é usar a população como escudo humano, que é o sequestro de pessoas da população oposta para poder usar como moeda de troca, bombardear locais bem populosos, mas Israel ele vai revidar em locais estratégicos, onde ele vai atingir diretamente o Hamas. Então o que a gente vê é isso, né? É Israel revidando ataques que ele sofre. Em 1990, os líderes israelenses e palestinos começaram a tentar encontrar uma solução pacífica para compartilhar a terra e viver em paz. Mas isso foi ilusório, isso nunca aconteceu e até hoje os ataques continuam por lá. Bom, eu espero ter lhe ajudado pelo menos a começar a compreender o porquê desses confrontos que sempre acontecem entre Israel e Palestina, a origem da Palestina e verdadeiramente o que é que aconteceu e que acontece por lá. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Um abraço e eu espero você no próximo vídeo.